Doutor Ricardo, sabendo que temos uma parte da população hoje que tem uma alta taxa, né, de diagnóstico tardio, né, que é portador do vírus e não sabe, o quanto que isso interfere no tratamento, se potencialmente possa ter uma carga viral mais alta, que isso possa ser um fator a mais para uma resistência aos tratamentos já existentes, né? Como que o cenário público hoje atua nesse sentido? Isso daí é um ponto muito importante, porque o dano que o HIV faz no corpo das pessoas que não estão tratadas é cumulativo. Ele causa muita inflamação, ele causa uma doença inflamatória crônica. Consequência de inflamação é cicatriz. E essa cicatriz vai acontecendo onde o HIV mora, que são aqueles órgãos que produzem as células de combate às infecções, aos cânceres, etc. e tal. E aí, quanto mais tempo a pessoa passa sem tratamento, mais ele vai danificando o corpo de uma forma que fica difícil de reverter. Mas, cada minuto que ele fica sem tratamento, mais ele se afasta da cura. Porque o reservatório, a quantidade de células que tem HIV, que é aquele balão que eu falei, que vai diminuindo quando você trata, ele vai aumentando, ele é muito pequenininho no começo. E ele vai aumentando ao longo dos anos. E aí, tem gente que morre de AIDS. Não devia, mas tem. Sabe por quê? Porque essas pessoas fazem o diagnóstico tão tardiamente que às vezes você não consegue controlar. E elas morrem de AIDS. Não era para acontecer. Então, um dos objetivos que a gente tem é tentar diagnosticar as pessoas muito próximo do momento que elas pegam HIV e incluí-las no tratamento muito efetivo. A gente até corta a cadeia de transmissão assim, né? E como que é a detecção entre o momento em que ela pega e o que se é detectado num exame, por exemplo, professor? O melhor marcador que a gente tem do tempo que ela tem o HIV é a quantidade de células da imunidade, que a gente chama de CD4. Você tem uma quantidade grande e aí você vai perdendo essas células ao longo dos anos e chega num nível tão crítico que você pode desenvolver AIDS. Não é um marcador bom de tempo, mas é o melhor que a gente tem. Então, se a gente faz um diagnóstico de uma pessoa que tem HIV e a quantidade dessas células é muito baixa, a gente pode supor que ela esteja com HIV há muito tempo. Então, na hora que a gente fala que o diagnóstico é tardio, que a apresentação é tardia, é porque a quantidade de pessoas com essas células muito criticamente diminuídas é muito grande, né? E é difícil a gente fazer o que a gente quer. O que a gente quer é testar todo mundo, incluir todo mundo em tratamento, mas isso não é fácil para algumas pessoas, né? Porque às vezes a percepção do risco não existe, às vezes a pessoa tem um medo do diagnóstico, né? E você sabe que teve uma época que o diagnóstico era complexo, os testes não eram bons, mas hoje a gente está talvez no melhor lugar e na melhor hora para saber se tem HIV, porque os testes são bons, a gente sabe fazer. Os medicamentos que a gente tem no Brasil são os que existem de melhor para controlar o vírus. E aqui a gente tem remédio para todo mundo, o acesso é 100%, nos Estados Unidos é 50%. Então a gente está na melhor hora e no melhor lugar. Então as pessoas deveriam se testar, a gente deveria testar as pessoas para incluir essas pessoas em tratamento e principalmente cortar a cadeia de transmissão. Rapidamente, professor, só antes de passar ali para a Malu que levantou a mão. Qual que é o tempo em que se leva entre o momento em que a pessoa é contaminada pelo HIV até o tempo em que se consegue detectar esse vírus num exame, por exemplo? Isso depende da tua agilidade em testar, mas assim, os estudos de história natural da infecção, termo técnico, né? Na época que a gente não tinha medicamento e que a gente era observador da catástrofe, a gente conseguia entender a história natural. O tempo que demora para a pessoa que pegou HIV desenvolver AIDS é em média 8,9 anos. Caramba! Demora bastante. Claro que a gente tem algumas nuances, né? Por exemplo, tem gente que demora menos do que 2 anos. A gente chama essas pessoas de progressores rápidos. Tudo tem nome, sobrenome, medicina. Mas o resultado já apareceria positivo no exame? Já apareceria positivo no exame. Mesmo antes desse prazo de 8 anos? Sim. A questão é que muitas vezes, como ela não percebe nenhum desenvolvimento do vírus, ela não faz o exame. Não faz o exame. Ah, tá. Por isso que eu digo, melhor hora e melhor lugar.
A gente deveria testar todo mundo no Brasil, incluir essas pessoas no tratamento, e dessa forma ia ser bom para o corpo dela. Como valor agregado, isso é muito interessante, né? Sabe, a gente dava aula de medicina e falava assim, ó, não existe nenhuma verdade absoluta em medicina. Na vida tem, né? A morte, a gente vai morrer. Mas na medicina não tem nenhuma verdade absoluta, certo? Errado, existe uma hoje em dia. A verdade absoluta está nessa área. Se a pessoa tem HIV, ela trata, e a carga viral fica indetectável, ela não transmite o vírus. Carga viral indetectável é não transmissível. Então você imagina que a pessoa se trata, ela está obtendo um grande benefício, porque ela está ajudando o corpo dela, e como valor agregado, ela não vai passar o vírus para o companheiro dela. Então, isso faz diferença para algumas pessoas, nesse contexto de carga viral indetectável e não transmissível. Então, a gente corta ali cadeia de transmissão, que é uma coisa muito importante. A gente precisa ter muitos vírus para transmitir para uma outra pessoa, qualquer que seja a via. Mãe para filho, transfusão. Então, se a gente diminui essa quantidade com o coquetel, a transmissão fica improvável. Se a carga viral fica indetectável, que é o objetivo do tratamento, você não enxergar mais o vírus no teste, você não transmite mais sexualmente para o seu parceiro, para a sua parceira. Isso daí, claro, não é nem certo a gente falar para as pessoas que elas têm que se tratar para não transmitir para outra. Ela tem que se tratar por ela, pelo benefício que ela tem. Mas tem esse valor agregado, que para algumas pessoas é importante. Vai lá, Malu. O senhor falou, professor, que a gente avançou bastante na questão da testagem da AIDS, né? O senhor acha que um dia a gente vai ter um teste de farmácia, como acontece com a Covid, por exemplo? Teste rápido, por exemplo. Nós temos já teste de farmácia, teste rápido, né? Eu acho que o HIV é uma coisa tão sensível que sempre precisa ter uma ajuda na interpretação do resultado, na direção do resultado, né? Então, temos um teste rápido, né? Agora, às vezes as pessoas não estão preparadas para isso. E essa realidade do HIV é uma realidade meio estranha para algumas pessoas. Sabe aquele negócio, Deus dá o frio conforme o cobertor? Mentira, isso é mentira. Senão ninguém ia se matar. E as pessoas se matam. Elas descobrem que tem o HIV, elas se matam, às vezes. Então ela precisa de ajuda. E o teste rápido, às vezes, não favorece isso. É importante, mas ela precisa de ajuda nesse Porque sentido. É o tempo de receber o diagnóstico e em seguida já uma orientação de que é possível, né? Primeiro, o teste pode estar errado. Segundo, ela tem que ser acolhida de uma forma, e a coisa tem que ser explicada para ela, nesse momento super difícil para algumas pessoas, né, do que ela tem que fazer. Tem gente que está preparada. Tem gente... Perdão. Tem gente que faz o teste, está positivo, eu sabia que ia acontecer uma hora, então eu já vou começar a tratar. Tem gente que não imagina que aquilo pode ter acontecido, né? E pode ser sofrido para qualquer pessoa, porque é uma realidade sofrida. E com esses testes rápidos, são altas as taxas de falso positivo? Não, são muito baixas, mas elas existem. Mas existem. Elas existem. Né? Você quer perguntar também sobre isso, Camila? Pode ir. Nessa questão da testagem, de fazer o exame o quanto antes, no mundo ideal. O ideal seria fazer a testagem na população todo ano, a cada 6 meses? De que forma? Qual periodicidade? A gente tem estruturas que a gente monta para isso daí no Brasil, né? São centros de testagem que as pessoas acham que elas vão se testar na hora que elas acham que precisam, né? Mas você sabe o que acontece? Elas preferem doar sangue para saber se tem o HIV. Sabe por quê? Porque tem preconceito, né? Porque elas vão ser discriminadas, isso é justo. Então, existe esse tipo de coisa. Então, primeiro, elas não se testam. Segundo, elas colocam o suprimento de sangue em risco para saber se tem ou não HIV. Isso acaba acontecendo, né? Então, a gente tem que ter uma forma que seja mais racional de testar a maior quantidade de pessoas possível, né? De novo, qualquer pessoa pode ter o HIV, né? Elas podem ter o HIV.
Tem gente que tem mais chance, tem gente que tem menos chance, mas todo mundo pode ter. E se a gente ampliar essa testagem, incluir essas pessoas em tratamento, isso é um grande benefício para todo mundo, para ela, para a pandemia, para todo mundo.